Bom dia, seja muito bem-vindo, marceneiro, a mais uma live aqui do canal do Rebelato. Seja muito bem-vindo. E aqui no meu canal eu sempre trago estratégias para você, dono de marcenaria, você aumentar a sua produção e lucrar 2 vezes mais com a sua marcenaria. Mesmo que você tenha os mesmo maquinário, os mesmos funcionários, você não precisa contratar mais funcionário, comprar mais máquina nova. E é isso que eu sempre foco aqui nesses vídeos. E seja muito bem-vindo a esse primeiro vídeo da semana do aquecimento para a Semana Marcenaria 2X. Nós vamos ter a Semana Marcenaria 2X do dia 16 a 22 de janeiro. E essa semana inteira eu vou estar com lives aí trazendo conteúdos para você, dono de marcenaria, para ir sempre te ajudando, clareando cada vez mais sua mente para você aumentar e melhorar a sua produção. E o tema de hoje é um tema bem interessante. Uma pequena mudança que vai fazer você aumentar a sua produção e lucrar 2 vezes mais. Eu sempre falo isso. A gente não precisa, às vezes, de um parafuso gigante para apertar na marcenaria. A gente só precisa de uma porquinha, um parafusinho pequeno aí que a gente já consegue dar aquela apertada e melhorar a nossa produção, resolver um problema muito grande. E eu vou mostrar para você hoje, marceneiro, como que nós podemos melhorar principalmente a organização da nossa marcenaria. Resolver esse problema que às vezes a gente acha que passa despercebido e a gente acaba deixando de lado e não consegue organizar a entrega, organizar a produção, organizar atendimento aos clientes. Como é que nós podemos organizar tudo isso? Então é isso que eu vou trazer para vocês hoje. E é muito, muito importante a gente focar nisso, marceneiro. Porque quando a gente começa a produção, começa uma empresa, começa a administração da marcenaria, às vezes a gente acaba se perdendo aí no meio do processo. Como é que eu posso colocar tudo na ponta do lápis? Como é que eu posso organizar tudo isso? Porque eu sempre falo para os meus alunos, para os meus seguidores, para as pessoas que eu entrevisto aqui, porque quando a gente começa uma empresa, uma marcenaria, a gente tem uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. Não é só cortar a chapa, não é só fazer móvel e deixar bonitinho, que é o nosso trabalho como marceneiro, mas sim administrar essa empresa. Nós temos compras a fazer, contas a pagar, orçamentos, vendas, entregas, administração de funcionário, administração de estoque. Então nós temos muita coisa para fazer, para administrar. Por isso, quando a gente pega essa responsabilidade nas mãos da administração da marcenaria, é uma coisa muito importante que nós temos que ter em mente. Como organizar tudo isso e principalmente como colocar isso nos trilhos. Porque às vezes a gente está na direção do negócio, está ali encabeçando tudo isso, e às vezes a gente acaba perdendo as rédeas, começa a se perder, começa a desviar um pouquinho da trilha normal. E a organização é uma das coisas que a organização e gestão da empresa é uma das coisas principais que nós temos que ter em mente, e a gente não pode esquecer disso aí no meio do processo. E a gente pode utilizar outras ferramentas para nos ajudar, como por exemplo, muita gente utiliza a terceirização, mas a gente tem que usar isso a nosso favor, do jeito certo, para colaborar com a nossa empresa, não para colocá-la mais fora ainda. Por isso que eu vou falar para vocês, mostrar para ti hoje, marceneiro, como que você pode utilizar a organização e utilizar os processos para ir agregando dentro da sua marcenaria. E isso foi uma maravilha quando a gente colocou em prática, porque quando a gente estava aqui na nossa produção, quando a gente estava trabalhando, a gente estava indo muito bem, a gente estava com toda a nossa produção organizada. Hoje a gente já tem quase 2 meses de móveis adiantados, estamos iniciando o ano aí 2023 com praticamente um mês de móveis vendido, com entregas adiantadas. É muito bom isso, a gente ter praticamente o ano já vendido, começar o ano bem. Porque geralmente, 2, 3 anos atrás, não era assim a minha marcenaria. A gente sempre, se eu fosse dizer para vocês hoje, 2 meses de móveis adiantado há 1 ano, 2 anos atrás, era impossível. Imagina, eu nunca ia conseguir fazer isso. Só que quando eu comecei a organizar e comecei a visualizar esses pontos que estavam faltando dentro da minha empresa, visualizar que estava faltando alguma coisa que estava errada, eu comecei a melhorar e comecei a adiantar minhas entregas, comecei a organizar melhor. E isso tudo foi do último ano para cá. Quando eu comecei a visualizar isso, e começar o ano vendendo, começar o ano com as coisas organizadas, é a melhor coisa que existe, porque você tem tempo para produzir melhor, para organizar melhor a sua cabeça, você tem tempo para você fazer melhores orçamentos, visualizar se o teu orçamento está correto ou não. Porque às vezes é uma coisa, né, marceneiro, você fazer orçamento e fazer um orçamento às pressas. Às vezes tu erra um preço, falha em alguma coisa, é a mesma coisa. Ou na produção, você está ali produzindo móvel na correria, tem que trabalhar, tem que entregar, sabe aquela doideira? Aí está atrasado. Aí você entrega, ou você está produzindo rápido, se machuca, ou estraga o móvel. É pior ainda, entrega com uma falha sem querer, passa alguma coisa, entrega com uma falha para o cliente, você não viu, ele vê. Aí ele fica meio, puxa, olha lá, entregou com
uma falhazinha, com algum erro, acaba falhando, acabando esses problemas e acaba afetando o nome da nossa empresa. E não é porque a gente quer que isso aconteça, é porque a gente está apurado, está atarefado e acaba falhando com o nosso cliente e com nós mesmos. Agora imagina você e na sua empresa, marceneiro. Você já conseguiu imaginar você pegar os projetos, você todo ele entregar prontinho, alguém entregar para você prontinho na sua mão, o projeto ali bonitinho, com as chapas, com as medidas, com tudo que vai naquele projeto. É só você fazer o plano de corte e executar ele. Tá tudo ali, tem até o estoque de todo o material prontinho ali na marcenaria, só executar. Já imaginou acontecer isso com você? Pois é, isso é possível. E sabe quem é responsável por isso? É você. Você é a pessoa mais responsável do mundo para você pegar todo esse material e entregar de mãos beijadas para você mesmo. Quem tem que entregar do atendimento, da venda, para dentro da produção, lá para o marceneiro? É você. Você é essa conexão principal. E se você trabalha sozinho, é você que tem que fazer isso também. Então você é o responsável, não terceirizar a culpa de por que minha marcenaria está desorganizada, por que não está produzindo, por que não está vendendo, por causa do marceneiro, ou por causa que não tem venda, ou por causa da marcenaria que está acontecendo alguma coisa, porque o mercado é isso, aquilo. Você tem que ser o responsável de você estar organizando tudo o que precisa ser organizado para dentro da produção ela fluir. Então, você é o dono da marcenaria, você é o foco principal, você é que tem que fazer tudo isso para acontecer. E por que isso é tão importante? Por que funciona? Olha só, teve um aluno nosso curso, a gente tem um treinamento e a gente estava ajudando ele porque ele estava trabalhando sozinho, ele estava abarrotado de vendas, ele não estava conseguindo entregar, estava atrasado. E aí a gente foi ver qual era o problema dele, né? Aí a gente pensou, puxa, o cara sozinho, ele nunca vai conseguir aumentar a produção dele ou melhorar o lucro dele, ele nunca vai conseguir fazer isso. Porque ele está trabalhando sozinho, ele tem lá o seu maquinário dele meio precário, como é que ele vai conseguir fazer isso? Aí o que aconteceu? A gente começou a analisar dentro da empresa dele, eu comecei a perguntar para ele, começamos a fazer uma investigação mais a fundo. Bom dia, Luizão, seja bem-vindo aí, obrigado por participar da live, a todos que estão conectados. A gente começou a investigar e perguntar para ele o que está acontecendo dentro da tua marcenaria, que você não está conseguindo aumentar a tua produção, por que você está entregando atrasado, por que você está tendo problemas financeiros, que ele estava trabalhando de manhã até a noite, não estava mais vendo o filho dele, ele não estava mais tendo tempo para nada, o que estava acontecendo? Aí a gente começou a investigar. Era atraso nos atendimentos, era atraso nos projetos, era atraso nos orçamentos, aí consequentemente, é claro, atrasava o quê? A entrega. A produção não fluía por causa que ele estava tendo um monte de problema lá dentro da organização dele. Aí a gente começou a ajudar ele, começou a resolver todos os problemas dele, começou a fazer um monte de coisa para poder melhorar a organização dele. Bom dia, Fabrício, seja bem-vindo aí também, obrigado por estar participando da live. Então, quando ele começou a organizar, mesmo sozinho, por causa que ele trabalhava sozinho, ele não tinha funcionário, tinha lá um ajudante dele que trabalhava lá de vez em quando para carregar umas chapas para ele, nada mais, aí a marcenaria dele começou a fluir. Tanto que ele conseguiu aumentar a produção, lucrar mais do que 2 vezes, ele conseguiu lucrar muito mais do que isso, porque ele conseguiu achar um monte de parafuso solto na marcenaria dele. E aí hoje ele está com a marcenaria dele bombando. Então, dá para fazer isso. É possível, mesmo que você trabalhe sozinho. E se você tiver funcionários, melhor ainda, porque aí você tem os funcionários que você pode organizar e colocar eles para trabalhar. É o sonho de qualquer marceneiro, querer organizar e deixar a tua marcenaria fluindo, tinindo, sabe, 100%. Mas precisamos nós. E aproveitar agora esse começo de ano, marceneiro, não sei se você está assistindo ao vivo aqui comigo, ou se você está assistindo gravado depois desse vídeo, aproveitar para aproveitar essa época que geralmente tem menos venda. É natural da marcenaria. Janeiro, fevereiro, você não vai receber milhares de ligações, porque as pessoas gastaram dinheiro com as férias, com viagens, vão gastar agora com outras férias que vai ter o começo do ano com escola de criança, documentação de carro e tudo mais. Então, não é prioridade as vendas de imóveis. É natural cair um pouquinho. Não vou dizer que você não vai ter vendas, mas é natural dar aquela segurada, ainda mais agora tudo que está acontecendo no nosso país. Então, aproveitar essa época para você achar os pontos que você precisa organizar para a tua marcenaria começar a fluir sem travas. Às vezes você vai pegar 1 ou 2 vendas, pega essa venda e faça tudo o que você precisa fazer de correto. Pega tudo que você fez de errado do ano passado, que você às vezes nem sabe. Pega assim, o que eu fiz de errado nessa venda que deu problema? Dá uma analisada. Poxa, aquela venda que eu fiz lá para Dona Maria o ano passado deu um probleminha. Vê qual que foi esse problema. Dá uma analisada. E aí você pensa,
Se deu problema lá na entrega, por que deu problema na entrega? Ah, mas eu lembro que faltou chapa quando estava produzindo. Opa! Aí você vai lá e anota. Faltou chapa. Aí você vê por que deu esse problema e começa a analisar, começa a conversar entre você mesmo. Às vezes tem aí sua esposa, ou às vezes com o seu funcionário, pergunta para ele, ó, o que aconteceu. Aproveita essa época para reiniciar a sua empresa, dar um restart nela, começar do zero. Para você não começar a fazer as mesmas coisas que você fazia no passado e continuar dando erros e problemas e gastos e não ter lucro. E aí você não vai conseguir nunca aumentar o lucro e a produção da sua empresa. Então é muito importante você detectar esses pontos. Marceneiro, se você está me acompanhando e quiser fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, manda aí no comentário, ó, ou dá um curtir nesse vídeo, né, para colaborar com o canal. Manda alguma pergunta que eu vou respondendo aqui durante esse vídeo para você. Então é muito importante, marceneiro, nós temos essa noção dos erros que a gente está cometendo. E como eu falei, às vezes a gente pode organizar, a gente pode melhorar a nossa produção, a gente pode até mesmo usar terceirização de peças para a gente melhorar a produção. Aí podem dizer, ah, mas Vitor, então é só mandar a peça para fora, só mandar cortar fora, terceirizar que vai resolver a minha produção, que vai adiantar bastante. Esse é um detalhe, um perigo muito grande que nós temos que ter cuidado. Tem muita marcenaria, tem dois tipos de marcenaria hoje que eu dei uma analisada, eu pesquisei muito. Tem dois tipos de marcenaria. Tem a marcenaria com produção e tem a marcenaria tal da 4.0. Você já deve ter conhecido essas marcenarias. É aquelas que só utilizam a terceirização. Não é verdade? Ela só terceiriza, não tem nem maquinário, nada, só tem parafusadeira e furadeira e está tudo bem com isso. Só que se você é uma marcenaria, que você tem produção, que você tem serra, que você tem todo o maquinário, toda a estrutura para produzir, você pode adicionar a terceirização de cortes dentro da sua empresa. Isso é uma vantagem gigantesca perto dessas marcenarias, porque você pode ter uma produção dupla. Ao mesmo tempo, você pode produzir na sua marcenaria e terceirizar. Só que, marceneiro, você vai ter outra produção paralela à sua. Então você pode utilizar, mas com consciência. Não vai sair dirigindo, beber e dirigir. Não vai sair terceirizando e produzindo descontroladamente. Porque senão você vai ter... Se você não está organizado a sua produção aqui dentro, como é que você vai organizar uma segunda empresa? É como você abrir uma sociedade, uma filial. Você tem aí a sua empresa. Ah, tem a Rebelato Móveis aqui, eu vou querer abrir a Rebelato Móveis lá em São Paulo. Pô, não dou conta nem da minha empresa aqui hoje, como é que eu vou dar conta de uma segunda empresa lá em São Paulo? Eu não consigo organizar as contas aqui, não consigo organizar a produção, não sei dar conta de funcionário, faço orçamento errado, aí eu vou lá e abro outra empresa. Pronto. É a linha de sucesso para o fracasso. Você vai quebrar a sua empresa fazendo isso aqui. Então você tem que usar com consciência, você tem que organizar as listas de clientes, os prazos que você deu, saber dar prazos confortáveis para você e para sua produção, para você não se quebrar. E usar ela do jeito certo. E dá para utilizar, é possível você utilizar. Só que pega de novo o ponto. Saiba se organizar. Utilize muito bem essa organização para você não ter esse problema. E muitos clientes, muitos marceneiros acham que porque está com prazo atrasado, apertado, às vezes está com a produção meio abarrotada, quando começa a apertar o prazo, o que eles querem fazer? Querem pedir mais prazo para o cliente. Já aconteceu isso com você, marceneiro? Às vezes está com a produção meio apertada e aí você pede mais prazo para o cliente. Olha, não vai dar para entregar, não vou conseguir terceirizar, está apertando o prazo, o que você faz? Aí vai lá, era para o dia 30 para entregar, aí você pede mais 5 dias para o cliente para entregá-la no dia 5. Meu Deus. Marceneiro, se você faz isso, toda a entrega do móvel, para agora e refaz a sua marcenaria. Porque isso aqui está fadado ao fracasso. Porque cada dia a mais que você pede para o seu cliente, são 5 dias a mais que você não recebe o teu dinheiro, são 5 dias a mais que você perde da outra entrega que também era para 30 dias, então ela já vai ter mais 5 dias, já está atrasada. E aí você atrasa ela, você vai pedir mais 5 dias para outro cliente, já atrasa 10 dias. E aí no outro cliente você vai atrasar, já está 10 dias atrasados. Tá vendo como está virando uma bola de neve de atraso? Então não adianta pedir mais prazo. Porque você vai perder dinheiro, você vai perder cada vez mais prazo e mais clientes. Porque o teu cliente vai chegar lá e você vai pedir para ele, quanto dia você entrega? Eu estou prometendo 30 dias. Você entregou em 40. O outro cliente vai pedir vai vir uma venda. Aí você vai prometer para ele quantos? 40 dias, porque está 10 dias atrasado. Só que você atrasa mais 5.
você vai entregar em 45. E aí o que acontece? O dinheiro que é para você receber em um mês, você está recebendo em 50. E aí como é que você vai pagar as contas? A conta normal do dia, do mês, água, luz, a energia, impostos, os funcionários, os fornecedores, se você está recebendo o teu dinheiro com quase 15 dias de atraso. Então não peça prazo para o seu cliente, organize ele. Se acontecer uma ou outra vez, um probleminha é uma coisa. Agora, ser uma consequência direta de erros, isso aqui está levando a uma bola de neve. Por isso que o prazo, quando você pensa nesse prazo, para dar o prazo para o seu cliente, vem o ponto mais importante do mundo da organização da nossa marcenaria. A gente utilizar o nosso prazo com consciência e saber que esse prazo vai bater com aquilo que a gente está produzindo. Por isso que a gente precisa saber quanto a gente está produzindo, o tempo de produção, para poder dar um prazo consciente. Então, marceneiro, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer quando você pega esses clientes, quando está acontecendo algum problema, para você poder organizar isso de uma vez por todas. Uma coisa que eu gosto muito, que eu incentivo sempre os meus alunos, olha aqui, ó, aula de mentoria. Você que está acompanhando comigo aqui às 7 horas da manhã, está de parabéns. Que isso aqui é uma aula de mentoria, que eu dou particular para os meus alunos. Você vai fazer uma lista dos clientes. Se você não tem nenhum cliente vendido, você vai pegar o que você já teve de clientes que você entregou e você vai pegar esses clientes e fazer uma lista das datas e dos prazos que você deu para ele. Ah, eu não tenho nenhum cliente agora, Vitor. Como é que eu vou fazer uma lista se eu tenho só um cliente? Pega os que você já teve, pega o dos últimos 3 meses e faz uma lista aí, ó. Pega lá da Maria, do João e do Chico e pega a lista desses clientes. Pega as datas, os prazos que você deu para ele lá do ano passado. Ah, eu entreguei no dia 1º de outubro, eu entreguei no 1º de novembro e 1º de dezembro. Aí você fez a lista com as datas que você deu para ele. E você vai pegar os móveis que você fez para ele. Quais móveis que eu fiz? Esse aqui foi um banheiro, esse aqui foi um quarto, esse aqui foi uma cozinha. Aí você vai saber quais foram os móveis, as datas que você prometeu e quando você entregou. Ah, qual foi o prazo que eu dei para Dona Maria? Ah, para Dona Maria aqui eu tinha dado 15 dias. Aqui para o seu João eu dei 20. E aqui para o Chico eu tinha dado 30. Ok. Com essas datas em mente que você prometeu para o seu cliente, você conseguiu, com esse prazo, você conseguiu entregar nos 15 dias? Do João, o quarto aqui, você produziu em 20 dias, você conseguiu entregar no prazo? A data que você deu e para a data que você entregou. Quando que você entregou? Você conseguiu entregar? Se você prometeu para o dia 1º, se você começou a produzir no dia 1º, você conseguiu entregar no dia 20 de novembro? Para os 20 dias que você deu? Ou você entregou 5 dias atrasado? Do prazo que você prometeu, do prazo que você produziu para o que você entregou. Conseguiu entregar no tempo que você prometeu para ele? Faça essa média. Aí você vai conseguir entender, opa, um banheiro eu não consigo entregar em 15 dias. Uma cozinha eu não consigo entregar em 30. Ou, olha, a cozinha, que era para entregar lá para o dia 30, esse é o prazo que eu dei, né? Ah, era para entregar para o dia 30 de dezembro, 30 dias. Olha, a cozinha eu prometi 30, só que eu entreguei no dia 20. Eu entreguei com 10 dias de antecedência. Opa, você está prometendo 10 dias a mais. Olha como você está perdendo tempo aí. Você podia ter entregue, prometido para ele em 25 dias, porque você dá um diazinho de folga, né, para não ficar apertado, entrega antes, recebe antes, e você podia ter pego e feito uma venda a mais em 10 dias aqui. Aí você prometeu lá para o dia 1º de janeiro, aí o cliente, pô, não vou fechar porque em janeiro tem outro que me entrega antes. Perdeu a venda, porque você não sabia que podia ter entregue esse móvel em 10 dias. Tá vendo como é muito importante você saber essa lista de clientes? E a mesma coisa funciona se você está fazendo venda agora. Ah, peguei venda agora para janeiro, até fevereiro. Pô, que legal, marceneiro. Começou aí o mês bombando, o ano bombando. Então você pega a data que você vai prometer para esse cliente, o prazo de entrega que você prometeu para ele, quanto que você vai dar de datas para ele, se você consegue entregar nessas datas e vai fazendo essa lista. Tem essa lista organizada. Aí você começa a visualizar. Opa, olha, eu prometi, vamos refazer aqui, ó. Prometi lá para o meu cliente que eu vou entregar agora em janeiro e fevereiro. Aí vamos lá pegar para esses clientes aqui. Eu prometi para ele que eu vou entregar dia 1º de fevereiro, aqui dia 1º de março
E aqui eu vou pegar já para o dia 15 de março. Vamos colocar uma lista mais apertada aqui, vamos ver se vai dar certo. Dia 15 de março. E eu tenho lá o meu banheiro que eu entrego, eu faço ele em 15, o quarto em 20 e uma cozinha em 30 dias. Você tem 3 clientes para entregar nos próximos 3 meses. Olha só. Se você sabe que você faz um banheiro em 15 dias, que você sabe que faz isso e não está apertado, e é lá para o 1º de fevereiro, você já pode começar a fazer ele. O quarto, que é lá para o dia 1º de março, você tem quase 2 meses de produção, você poderia até terceirizar os cortes dessas peças. Porque a empresa de terceirização, ela também vai ter um tempo para produzir, para cortar, para fitar, para te entregar. Só que quando você entregar esse banheiro, nesse meio tempo você pode colocar esse quarto dentro da sua marcenaria. Aí ela não vai estar desorganizada, não vai estar atrasada, não vai estar perdida. Aí quando você entregar esse quarto aqui, ó, você vai entregar ele com antecedência, porque as peças já vão estar cortadas. Você vai ter entregue o banheirinho aqui da Dona Maria, vai entregar lá o quarto que era para o dia 1º de março, você entrega lá pelo dia 15, 20 de fevereiro, com quase 20 dias de antecedência. Aí você produz a cozinha aqui de 30 dias, começa lá no dia 15 de fevereiro e entrega dia 15 de março. Você consegue organizar o prazo e consegue entregar dentro do prazo. Mas para isso acontecer, você precisa saber quanto tempo você leva para produzir, quanto tempo você leva para entregar, quanto tempo você leva para cortar, quanto tempo você leva para fazer o orçamento. Você precisa saber do tempo. Essa é a coisa mais importante que existe para nós, marceneiro. Saber quanto tempo nós levamos para fazer os processos. E é uma coisa que às vezes a gente ignora demais. A gente ignora o tempo. Ah, eu tô lá cortando, eu tô fitando, eu tô trabalhando. Trabalhar não é você estar com a cabeça em cima da serra. Trabalhar é saber o que você está fazendo. Não é você não é funcionário, você não está lá no mercado lá trabalhando, não está na lojinha lá vendendo o produto das 8 da manhã às 5 da tarde. Você não é um vendedor, você não é um simples produtor, você é um dono de uma empresa. Você precisa saber quanto tempo você leva, ou o seu funcionário leva para executar cada serviço. Tu não pode parar aí 10 horas da noite para fazer um orçamento e ficar até meia-noite fazendo um orçamento que não vai fechar. Você precisa saber tudo que está envolvido no tempo de cada processo dentro da sua empresa. É a produção, quanto tempo você leva para entregar um móvel, quanto tempo leva para você cortar esse móvel, quanto tempo você leva para fazer um orçamento. Tempo é a chave para você conseguir organizar e você aumentar a produção e lucrar 2 vezes mais na sua marcenaria. Consegue entender isso, marceneiro? Faz sentido? O Luizão fez uma pergunta bem interessante aqui, ó. Como competir com móveis de loja aqui onde moro? O cliente manda foto de loja com valor para pedir orçamento. Sei que a maioria é MDP, mas não dá para competir. Olha, Luizão, é uma pergunta muito interessante. E não dá para competir mesmo. É impossível competir com móvel de loja. A gente nem compete com eles. Tanto que a gente tem 2 separações, né? Ou você quer um móvel sob medida ou móvel de loja. Mas tem uma estratégia muito interessante que você pode utilizar, né? Você pode utilizar uma estratégia, como muita gente chama de um gatilho mental. Você pode chegar e falar para o teu cliente, olha, os meus móveis aqui, eles são de 100% MDF, qualidade de loja de móveis sob medida. Eu vou fazer um móvel personalizado para você, para o seu ambiente. Vai ser todo embutido, vai ser com peças de corrediças de qualidade, com material de qualidade, tem uma garantia longa. Diferente do móvel de loja. Lá esse móvel de loja provavelmente vai ser feito apenas uma montagem, vai ser um móvel pronto, com qualidade mais inferior, por isso que o preço dele é mais baixo. O móvel que eu produzo, o preço é um pouco mais alto, porém é com uma qualidade muito melhor. E você não precisa nem mencionar preço. Você vende o teu produto. Torne o teu produto mais valioso para o seu cliente. Ele não precisa dizer que o móvel da loja é ruim, que o meu é bom. Não, o meu móvel, a minha qualidade eu não vou baixar por causa do preço. Eu sei que a minha qualidade, a minha produção ela vai ser 100% fiel ao que eu estou prometendo. Porque não tem como nós competir com eles. Eles têm uma produção gigantesca de móveis MDP, com aquelas dobradiças pequenininhas, com corrediça simples. Agora nós não. Então, a partir do momento que você começar a oferecer e deixar, cresça o olho do teu cliente para o teu produto ser valioso. Você tem que transformar o seu produto valioso. Aí o seu cliente, ele vai ver, opa, é verdade, né? Começa a vender, fazer essa jogada para ele. E como que você pode oferecer isso para o seu cliente para que se torne valioso? Você pode mostrar foto de móveis que você já fez. Você pode convidar ele para visitar a sua marcenaria e mostrar a qualidade, né, do seu material.
Às vezes tu não tem um móvel ali pronto, né? Que é difícil, a gente monta, entrega, né? Mas mostra uma chapa de MDF para ele, olha aqui a qualidade do MDF, mostra uma corrediça, olha aqui a estrutura da corrediça, olha como ela é uma corrediça forte. Olha só a dobradiça aqui, ó, não quebra. Olha só o material que eu uso, ó, a fita aqui de borda, olha como é um material de qualidade. Mostre para o seu cliente. Assim como ele vai lá na loja e vê lá aquela cozinha, olha que cozinha bonita, tudo que não vai durar nem 2 meses. Mostra para ele, olha essa cozinha aqui, ó. Esse cliente meu aqui, ó, tem essa cozinha aqui já faz 5 anos. Às vezes não tem tudo isso, né, de empresa, né, mas olha, esse meu cliente aqui, ele tem essa cozinha aqui, ó, tem 1 ano essa cozinha aí, ó, tá inteirinha, tá bonita. Você pode colocar uma pedra de mármore aí em cima que vai ficar bonita. E tem uma noção também sobre o cliente. O cliente que vai procurar móvel de loja, que quer comprar um móvel de loja, ou ele não quer, ou ele não tem condição para comprar um móvel sob medida. Então você também tem que saber separar o nível da sua marcenaria. Que você não vai, tem que ter noção que você não vai atender todo mundo e que ele não é o seu cliente. Você tem que definir qual é o seu cliente. Aí você não vai ficar perdi a venda porque ele queria um móvel. Não, nem se preocupe. Se ele não quer, ele não vai querer, ele não tem condição de pagar esse móvel também. Não é que não tem condição financeira, mas para ele se tornaria muito inviável naquele momento comprar um móvel sob medida. Então ele vai querer comprar um móvelzinho de loja, aí com o tempo ele guarda dinheiro e compra um sob medida. Às vezes acontece isso. Mas uma dica muito importante aqui para você. Nunca ignore um cliente. Por mais que ele venha correndo para você por preço ou reclamando porque eu queria aquele móvel igualzinho, faz de loja assim para mim baratinho, não ignore ele. Atenda ele, receba ele muito bem, ofereça para ele um bom orçamento, se ele quiser, até faça o projeto, atenda esse cliente, não ignore ele, porque ele pode ser o seu futuro ótimo cliente. Acontece muito com nós. Veio gente assim querendo um móvelzinho de loja e tal, que a gente copiasse, às vezes fazendo um móvelzinho pequenininho, as porcariazinhas chatas. A gente foi lá, atendeu, fez um ótimo atendimento para ele. Depois de um tempo ele não fechou, foi lá, comprou um móvel, depois ele voltou. Olha, lembra, 1 ano atrás você foi lá, me atendeu, gostei de você e do teu atendimento, eu quero fazer um orçamento agora, e fechou o móvel. Então, sempre faça um bom atendimento. Mesmo que aquele cliente venha correndo querer fazer um móvelzinho de loja, faça um bom atendimento, atenda muito bem ele, porque futuramente ele pode se tornar um cliente, ou pelo menos indicar você também. Ele te procurar já é um bom ponto positivo. Muito bom. Deixado bem claro isso, então, marceneiro, hoje nós falamos sobre como você organizar muito bem a sua marcenaria, como você fazer excelentes listas de clientes para você não perder tempo na sua produção. Também mostrei quais são os pontos principais para você organizar aí dentro da sua empresa, como você pode até mesmo utilizar a terceirização ao seu favor para você não perder tempo e dinheiro e principalmente quebrar sua empresa achando que é só terceirizar, porque isso não resolve nada. Você precisa utilizar ela a seu favor. O ponto mais importante que existe dentro de uma empresa é a organização, a boa gestão e principalmente tempo. E se você assistir todas as lives que eu fizer essa semana, que eu estou fazendo todo dia vai ter live, vai ser de manhã, vai ser no finalzinho da tarde, ainda hoje vai ter uma live aí se der tudo certo com o meu convidado. A gente vai fazer mais uma live hoje. Eu vou sempre focar nisso aqui, ó, tempo. Você precisa utilizar o tempo ao seu favor, mas você precisa saber quanto tempo você está produzindo, quanto tempo você está gastando, quanto tempo você está levando para fazer os processos. Não adianta nada você querer sair vender milhões, você querer sair contratando milhares de funcionários, sair comprando milhares de máquinas, sendo que você está perdendo horas produzindo, horas entregando um móvel, dias até, ou perdendo horas fazendo um orçamento que não dá certo. Se você está perdendo um monte de tempo fazendo esses processos que você tem que economizar o tempo, não adianta você ter 10 funcionários lá e os 10 vão estar parados. Está só jogando dinheiro fora. Então é muito importante fazer essa pequena mudança dentro da sua empresa, mas ela vai ser um resultado gigantesco lá no final. Beleza, marceneiro? Espero que vocês tenham gostado dessa live, desse conteúdo, espero que tenha deixado bem claro e que vocês continuem me acompanhando. Nessa semana a gente vai ter mais lives, eu vou ter a Semana Marcenaria 2X, dia 16 a 22 de janeiro. Se inscrevam no link que vai estar no meu perfil aqui no Instagram, vai ali, tem um site, clica lá, se inscreve para receber as notificações dessas aulas que vão estar especiais, incríveis. Eu vou estar trazendo um monte de conteúdo especial para você, marceneiro, aumentar a produção e lucrar 2 vezes mais com ela. Mesmo que você tenha os mesmos funcionários, não precisa contratar novos funcionários, não precisa contratar mais máquinas novas e nem ficar se matando, perdendo tempo dentro da marcenaria, tá bom? Obrigado por me acompanhar cedinho aí hoje de manhã, bastante gente acompanhando, fazendo perguntas. Então a gente se vê nas outras lives durante a semana, fica acompanhando meus stories aí que eu vou postando os horários delas.
E essa semana ainda eu vou falar, amanhã, eu vou falar sobre maquinário. Será que eu preciso comprar mais máquinas? Será que eu preciso investir mais na minha marcenaria para ela produzir mais? Então, fica ligado que vai ser um conteúdo muito bom. Vamos falar sobre maquinário, o que nós devemos ou não investir, ou quando devemos investir. Então, muito obrigado por ter me acompanhado. A gente se vê na próxima aula. Até mais!